Prontinho, agora o nosso encontro do Grupo de Estudos do Lacan já está sendo gravado. Novamente quero dar as boas-vindas para quem está aqui, para quem vai assistir depois. Uma turma bonita, uma turma cheia. A gente vai poder conversar sobre o Lacan hoje, a partir da contribuição do professor João Camilo. Eu quero deixar aqui alguns avisos importantes. Nós temos ainda atividades muito ricas e muito interessantes dentro da imersão. Hoje nós estamos aqui no grupo de estudos do Lacan, amanhã teremos o grupo de estudos da Melanie Klein com a professora Dalmir, e na segunda-feira nós teremos o nosso último encontro à noite da imersão comigo, um encontro para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, um encontro também que a gente vai poder se aprofundar em algumas questões ali a respeito da psicanálise e também a respeito do trilhas psicanalíticas. Então nós estamos dando a oportunidade nessa imersão gratuita para vocês conhecerem um pouco da nossa transmissão, conhecerem um pouquinho mais a respeito da psicanálise, conhecerem a estrutura do trilhas psicanalíticas. Ontem nós abrimos as inscrições no Trilhas. Quem não pôde estar ontem ao vivo, quem não conseguiu participar ao vivo, vocês podem acessar a gravação, que ficará disponível por 24 horas. Então, corram lá no grupo e recebam e acessem pelo link que a minha equipe disponibilizou para vocês. Aqueles que não estão no grupo da imersão, podem procurar a minha equipe, eu vou pedir para a minha equipe deixar o link aqui também de inscrição na imersão, eles vão disponibilizar aqui no chat para vocês, tá bom? Para vocês poderem se inscrever e entrarem no grupo da imersão. Por lá vocês recebem tudo, tá? Recebem os links dos encontros ao vivo, eu estou vendo aqui que eu não estou aparecendo para vocês, agora que eu apareci. Por lá eu estou pensando que vocês estão me vendo, gente. Porque eu estou aqui fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou recebendo as pessoas na sala, estou dando avisos, dando boas-vindas, tá? Mas é isso. Então, aqueles que não estão inscritos, tá? Na imersão, vocês podem se inscrever pelo link que a minha equipe vai disponibilizar aí no chat para vocês, e por lá vocês recebem todos os links dos encontros ao vivo, os links das gravações também, dos encontros que já aconteceram e dos encontros que ainda irão acontecer. Mas vamos lá, então, aqueles que querem se inscrever no Trilhas Psicanalíticas, que querem se inscrever na ficha de interesse, tá? Vocês podem preencher o link que a minha equipe vai compartilhar com vocês no grupo e vai compartilhar aqui no chat também. Aqueles que querem ingressar no Trilhas, já podem se inscrever na ficha de interesse. Tá bom? Importante que vocês se inscrevam, inclusive para tirar algumas dúvidas com a equipe, porque é a partir dessa ficha de interesse que a minha equipe vai entrar em contato com vocês para fazer inscrição no Trilhas Psicanalíticas. E aí vocês podem tirar as dúvidas com o pessoal da minha equipe, tá? O Trilhas Psicanalíticas é o acesso por 1 ano a toda a nossa estrutura teórica, grupos de estudos e toda a nossa plataforma, tá bom? Desde a psicanálise clássica até a psicanálise contemporânea. Ali vocês vão poder marcar qual a melhor forma de inscrição para vocês e vocês receberão todo o suporte da nossa equipe. Ok, pessoal? As dúvidas nós vamos conversando também depois pelo grupo de WhatsApp, no grupo VIP, eu vou abrir também um espaço para a gente poder esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos lá, então, para o nosso grupo de estudos do Lacan. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, podendo aprofundar no conhecimento psicanalítico, podendo conhecer um pouquinho mais a respeito do Lacan, a partir do professor João Camilo. Eu quero agradecer demais o João pela disponibilidade, quero dizer para vocês, pessoal, que todos os nossos professores se disponibilizaram com muito carinho a estarem aqui com vocês nessa imersão gratuita, tá? Eles estão tirando um tempo deles para estar aqui com vocês. Eu agradeço demais, viu, João, a sua disponibilidade. Antes de passar a palavra para o João, eu quero que vocês coloquem aí no chat quantos já conhecem um pouco do Lacan. Eu vou aguardar, eu e o João, a gente vai aguardar vocês digitarem no chat.
Quantos já conhecem um pouco do Lacan? Quantos não conhecem nada do Lacan? E aqui é um espaço de abertura para vocês, tá? Vocês podem ficar livres, vocês já conhecem um pouquinho do nosso estilo, não precisa ter medo de dizer, porque aí o João vai tendo uma dimensão da característica da turma. Quantos já conhecem, quantos não conhecem, quantos conhecem um pouquinho, qual é a relação de vocês com o Lacan, tá? Se é uma relação de amor, se é uma relação de ódio, se são as duas coisas, né? Que é o mais provável. Então, quero deixar aí para o João ir acompanhando os comentários também. E com isso, né, deixa eu até ler alguns comentários aqui, como que vocês estão. Bem pouco, sinceramente, acho super difícil, e estou aqui para ter outra experiência. Conheço pouco, não conheço. Obrigada por ter dedicação, estou gostando demais das suas aulas. Pessoal aqui, a Andréia relatando, né? As aulas que já aconteceram estão com os vídeos. Ela está perguntando aqui, a minha equipe vai te responder, viu, Andréia, sobre a questão, as aulas ficam disponíveis por 24 horas, tá? Então, se já passaram as 24 horas, eles foram fechados, mas aqueles que ainda estão dentro das 24 horas, você consegue assistir. Tenho essa dúvida ou não? Aí a minha equipe vai te dar o suporte. Aí ela agradece pela dedicação e está gostando muito das aulas. O pessoal está falando que conhece um pouco do Lacan, né? Alguns já conhecem, conhecem pouco, não conhece. A maioria, né, João, conhece um pouco ou não conhece. E alguns já conhecem. Que bom, gente, só para a gente ter uma perspectiva da característica da turma. E agora eu vou passar para o João, para vocês terem esse tempo com ele. João, a palavra é sua. Muito obrigada, viu? Só antes de começar a falar, tem alguém com a mão levantada? Gostaria de dizer. Vânia, você levantou a mãozinha? É alguma questão? Ou clicou por engano? Deve ter sido algum engano, João. Fica à vontade. Certo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é João Camilo, sou psicólogo, venho estudando psicanálise aí um pouco mais de 14, 15 anos, né, já percurso tentando entender, né, os autores, tentando entender as ideias. Me graduei, fiz mestrado, logo em seguida a graduação, e hoje eu estou no doutorado, estou no terceiro ano de doutorado, pesquisando sobre a clínica psicanalítica online, né, e na interface com a psicanálise lacaniana, que foi com a qual eu me identifiquei, né, desde a graduação em psicologia. Meus professores lacanianos me encantaram, fui atrás, né, de saber o que era mais sobre isso, fazer análise, tentar entender a mim, tentar entender os autores, né, que vão falando aí sobre uma dimensão humana tão rica e complexa. E venho aí, né, hoje leciono numa faculdade, atendo clinicamente e faço aí algumas outras coisas na profissão. Bom, hoje eu preparei para vocês uma exposição introdutória. Trouxe alguns slides e vou projetá-los para a gente poder ter um ponto em comum, né? Para a gente também seguir uma linha de raciocínio e percorrer alguns pontos mais centrais da obra do Jacques Lacan. Então, estou projetando aqui agora para vocês. Vocês conseguem ver? Está conseguindo? Tudo bem? Bom, deixa eu só aumentar aqui o slide. Vou deixá-lo assim aberto na janela dessa forma, para eu poder ver vocês, né, para eu poder acompanhar aqui na janela. Mas qualquer coisa vocês podem falar, certo? Bom, deixa eu só ajeitar. Bom, dividi em 3 tópicos a minha apresentação para perpassar pelos pontos centrais.
e aí a gente poder fazer uma bússola, né, um mapeamento aí dessa obra, para entender, olha, por onde começo, por onde passo, por onde tropeço, né, onde que vão ser os tropeços e como me levantar, né, em meio aí à complexidade que o Lacan nos envolve lá no seu ensino. Então, vou tentar fazer esse percurso aí, de fazer um panorama, né, um sobrevoo à obra lacaniana. Bom, e aí, ao final, deixo algumas perguntas, né, caso vocês fiquem aí com alguma dúvida, a gente debate, a gente faz um bate-bola sobre possíveis perguntas. Mas fiquem à vontade, né, para deixando aí, registrando as perguntas. E caso, né, minha fala vá ficando muito abstrata ou mesmo confusa, fiquem à vontade para levantar a mão, né, questionar, para a gente poder caminhar o máximo possível juntos. Certo? Bom, separei a minha fala, então, em 3 tópicos hoje, né? Por onde começar, né? Como foi a cronologia do pensamento lacaniano, como que se deu o desdobramento da obra dele, e também por que que o Lacan é difícil, se faz difícil, e como talvez enfrentar essa dificuldade, né? Em vez de talvez tornar fácil, porque a vida já não é fácil, né? As coisas mais complexas da vida não vão ser fáceis, né? Mas, e aí, já que é difícil, o que fazer com isso, né? Como partir para cima dessa dificuldade e ir assim mesmo? Por exemplo, né? Se a gente conversa com um físico teórico, com um astrofísico, alguém que estuda física quântica, ele vai dizer, olha, minha área de conhecimento é de fato difícil, né? Mas é porque é bastante complexo. Mas ele nem por isso ele desiste, né? Frente à complexidade, né? Ele se maravilha, né? Ele vai a fundo. E a minha impressão, pelo menos tenho isso comigo, é de que a gratificação pode ser tão grande, né? À medida que a gente vai clarificando, esclarecendo, tendo aí um domínio sobre esse campo do conhecimento, eu tenho a impressão que a gratificação é do tamanho aí do desafio. E claro, pessoal, assim como, por exemplo, tocar um instrumento musical, né, exige constância, tempo, uh, né, perseverança, aqui também se faz, né, necessários esses elementos. O que eu quero dizer é o seguinte, que há momentos que a gente vai se frustrar, né? Há momentos que a gente vai dizer, olha, porcaria, né? Que cara maluco, né? Mas se a gente atravessa, né? Se a gente perdura, continua, a gente vai conseguindo atravessar, como, de novo, como é a vida, né? A vida, ela se faz aí por esses termos, por esses parâmetros, né? E nem por isso a gente vai, né, desistindo, deixando, né, os nossos sonhos pelo caminho. Mas, enfim, vou tentar falar um pouco sobre cada um desses pontos. Espero que com isso eu dê para vocês um panorama geral, né, do que se trata o pensamento lacaniano. Bom, seguindo então por esse primeiro tópico, por onde começar, né? Por onde iniciar os estudos em Lacan? Bom, primeiro a gente tem que pensar a formação do próprio Jacques Lacan, né? Lacan foi um autor francês, nasceu aí no início do século XX, 1901, e faleceu em 1981. Então ele tem, né, viveu por 80 anos e viu, né, os grandes acontecimentos do século XX e também pôde estudar autores do século XIX que tinham ali a consistência da sua obra no século XX, né? Por exemplo, Lacan, quando jovem, já na adolescência, aos 15, 20 anos, descobre a obra do filósofo alemão, né, Friedrich Nietzsche, e já tem uma relação de amor, né, por essa obra, vai estudando ela a fundo e se maravilha, né, com a obra do Nietzsche. E o Lacan, sempre muito questionador, né, ele vem de uma família, de uma tradição religiosa e já vai
rompendo, né, com os pensamentos da família, com aquilo que ele via, né, com o que ele cresceu, e ele vai rompendo já jovem e vai se questionando sobre o que quer da vida. E a resposta que ele vai encontrando na juventude é o curso de medicina. Ele, então, decide cursar medicina, né? E dentro do curso de medicina, ele se maravilha também pela psiquiatria. E resolve, então, ir a fundo, mergulhar de cabeça no campo da psiquiatria. Mas a psiquiatria com a qual o Lacan se encontrou, nesse primeiro momento, não foi mais propriamente com a psicanálise. Ele tem uma formação da psiquiatria mais clássica, né, autores como Kraepelin, né, Bloiler, ele vai tendo contato maior com esses autores, e ele tem um grande professor, né, que ele considera como o grande mestre dele em psiquiatria, que é coloquei o nome dele aqui, né, Gaëtan Clérambault. Vou falar sobre ele daqui a pouco, mas já adianto, né? Foi esse o grande professor de Lacan no campo da psiquiatria, né? O Gaëtan Clérambault. Dizem que foi o último grande psiquiatra clássico, né? O último grande psiquiatra que lida com a psiquiatria de uma forma mais aprofundada e sistêmica, né? E a gente poderia falar sobre a crítica da psiquiatria superficial de hoje em dia. Mas, enfim, né? Só para dizer o seguinte, voltando à minha linha de raciocínio, o Lacan, então, se encontra com a psiquiatria, vai trabalhar como interno nos hospitais psiquiátricos, e frequentam grandes hospitais psiquiátricos da época. Por exemplo, né, a gente tem Salpêtrière. Né? Salpêtrière foi uma dos grandes primeiros manicômios, né, hospitais, né, que usavam a internação, e o Lacan frequenta por um tempo ali e vai estudar alguns casos, né, dentro aí desse curso de medicina, que os estudantes vão para o internato e às vezes, né, como foi o caso do Lacan, residem lá dentro do internato por um tempo, estudam, né, de forma imersiva, né, como é a proposta de hoje, né, uma imersão, né, um mergulho aí, e foi isso que ele fez no início da sua carreira como estudante e como alguém que queria a psiquiatria como área de estudo. Bom, ele então, dentro da psiquiatria, vai concluir o seu mestrado, aliás, o seu doutorado, vai escrever a sua tese de doutorado. E um caso, nesse momento, chama muita atenção do Jacques Lacan, que é um caso de uma mulher que havia tentado assassinar uma atriz de teatro, e o Lacan vai atender a essa mulher, e ele começa a perceber, olha, é possível o tratamento de um quadro psicótico por meio da via da linguagem, por meio da escuta e da fala, né? Quer dizer, o Freud, quando ele inicia a sua carreira, os seus estudos e a psicanálise, ele esbarra na psicose e diz, olha, talvez a psicanálise não consiga atingir, fazer transferência, entrar na realidade do psicótico. Mas o Lacan se questiona sobre isso. Será que não? E aí ele começa a atender essa paciente que ele vai dar o nome de Aimee, uma paciente paranoica, com várias questões persecutórias, e o Lacan vai, dia após outro, a ouvindo, falando, e vai percebendo que pela via da escuta e do tratamento pela fala, a Aimee vai melhorando, vai lidando com as suas próprias frustrações e as suas questões. E aí o Lacan diz, olha, é necessário, então, se atentar para o fato de que a psicose, sim, tem a possibilidade de um tratamento pela linguagem, pela fala, mas é preciso inovar a visão que a psiquiatria tem sobre o ego. Não sobre o ego, né? Talvez não seja a palavra mais específica, mas ele vai usar uma palavra, talvez não tão mais psicanalítica, mas ele vai dizer, olha, a gente precisa de uma melhor teoria sobre a personalidade.
sobre o que é a personalidade do ser humano. Que ele via o seguinte, olha, os autores eles vão dissecando e dividindo o sujeito em várias áreas, mas a gente não tem uma linha de pensamento, uma linha teórica, que veja o sujeito numa certa totalidade ou numa maior amplitude, e é necessário, então, que a gente produza um conhecimento que pense a personalidade do sujeito, não fractando, né? Não cortando em especialidades, né? Não vendo o sujeito a partir dos sintomas, né? Como um quebra-cabeça, mas sim de uma forma mais, né, gestáltica, mais ampla, né, e mais profunda. Enfim, essa é a questão do Lacan, uma das questões do Lacan na sua tese de doutorado. É necessário ver o sujeito, né, a sua personalidade, criar uma teoria da personalidade que vá mais a fundo e contemple, né, de uma forma mais complexa. Bom, aí nesse sentido, o Lacan vai começando o seu encontro com a psicanálise. E ele vai observar que a psicanálise é um saber, né, é um campo em que Freud estava propondo algo dessa ordem, algo nesse sentido. E aí, para então incrementar, para poder dar uma direção na sua formação como psiquiatra, o Lacan, na década de 1930, vai se aproximando da linha de pensamento do Freud e das questões freudianas sobre o aparelho psíquico. Bom, esse é o início, né? Esse é, então, o ponto de partida do qual Lacan se propôs, iniciou a sua carreira e seu encontro com a psicanálise. Bom, mas é preciso saber o seguinte, né? O Lacan, quando aborda a psicanálise e vai tentar produzir uma teoria sobre o sujeito do inconsciente, né? Produzir um pensamento sobre o sujeito do inconsciente, ele vai para várias e várias áreas para dialogar com essas áreas e tentar trazer essa interdisciplinaridade, né, para dentro da teoria psicanalítica. Ou seja, o Lacan foi um autor que lia diversas coisas, que dialogava com diversos campos do saber e trazia, importava conceitos, importava ideias para tentar traduzir aquilo que ele estava tentando dizer sobre o sujeito da forma mais complexa, ou da forma que abarcaria de um jeito mais profundo. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, né? O Lacan, ele segue, né, algo que o Freud já havia dito, que o analista deveria não se prender apenas a um campo do conhecimento. Que o analista, uma das virtudes que ele deve ter é da curiosidade, né, é do buscar. Então, Freud vai dizer, por exemplo, olha, uma das áreas, né, a gente não dá para fazer um curso muito estruturado sobre psicanálise, né, sobre a formação do analista, mas o analista deve ser aquele que deve ser curioso, né, literatura, história da religião, antropologia, né, o analista deve ser alguém que precisa ser alguém diletante, né, essa palavra diletante é aquele sujeito que se interessa por áreas de pesquisas diversas, né? Áreas de pesquisas, às vezes, que parecem não ter nada a ver com a psicanálise ou com o ser humano, mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que há uma lógica que a gente se serve para escutar as pessoas e percorrer a linha, né, da nossa construção teórica. Enfim, o que eu, então, quero traduzir é o seguinte, né? Para que a gente, então, estude o Lacan, a gente tem que ter a consciência de que o Lacan vai para a filosofia, vai para a matemática, vai para a topologia, que é uma das áreas... Está sem som? Cortou o áudio? Tem alguém Não, para mim está tem alguém perfeito. Está escutando? Vocês estão escutando? Tá, Para mim está bom também.
Digitem no chat, então, para as meninas, que talvez seja uma questão delas lá. Obrigada, pessoal. Bom, então acho que vai voltando aos poucos, né? Mas eu dizia para vocês que então Lacan, para a gente poder pensar o Lacan, né? A gente precisa entender que há essa intersecção, né, com vários outros campos do saber, né? Filosofia, matemática, topologia, que é uma área da matemática, uma área da física, lógica, né? Desde a lógica aristotélica, passando pela lógica do século XIX, antropologia, né? Quer dizer, para a gente poder caminhar para entender o Lacan, a gente lê o Lacan e lê ao mesmo tempo vários desses outros autores, né, que estão disponíveis, né, nas suas obras, em PDF, nas bibliotecas, no YouTube. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, que às vezes quando o Lacan fica difícil, a gente precisa ir nas referências dele. Por exemplo, Hegel. Hegel é um autor que o Lacan trabalha desde muito cedo na sua carreira teórica. Então a gente precisa ir lá, ler um pouquinho, ver um pouquinho de Hegel, né? Que filósofo que é esse, né? Tá cortando? Eu estou aqui pedindo para o pessoal, porque para alguns eles estão me ouvindo e não estão te ouvindo, João. Aí, como outros estão ouvindo nós dois, eu estou pedindo para o pessoal que não está ouvindo o João sair e entrar de novo para a gente ver se vocês conseguem ver, se vocês conseguem ouvir. Senão, depois, se tiver continuando aí o problema, a gente pede para o João sair e entrar de novo. Mas vamos fazer essa tentativa, tá bom? Quem não está ouvindo o João, sai e entra novamente. Pode continuar, João. Aí a gente vai tentando resolver. De toda forma, também temos a gravação, caso... Sim, aqui tá normal para mim, tá? Certo. Coisas da tecnologia. Sim. Enfim, né? Então, reiterando, a aventura com Lacan inclui a gente passear com a nossa curiosidade por campos do conhecimento que parecem não ter nada a ver com a psicologia ou com a psicanálise, mas a gente consegue fazer a leitura de que sim, tem. Por exemplo, a matemática, né? A matemática é uma ciência muito bela, né? Quanto mais eu vejo, mais fico encantado, mas também vejo a sua dificuldade, né? Às vezes, para a gente da área de humanas se faz ali um desafio, mas tem a impressão que aprender, de novo, né? Repetindo algo que eu disse, né? Aprender parece ser algo transformador, né? A gente entra de uma forma antes daquele encontro e sai com muito mais potência, né? Com muito mais sabedoria ou experiência ali depois de algo que a gente olha para aquele desafio, né? Vê, diz o seguinte, olha, eu consigo isso, né? Isso não é impossível, né? O Clóvis de Barros Filho, um filósofo brasileiro, ele diz, né? Preciso ter brio, né? Eu não posso, né? Dizer, olha, o cara já escreveu, ele já imprimiu aquilo, né? Ele já deu o trabalho de raciocinar aquilo e cabe a mim ler, né? A tentar entender, então, quer dizer, né? Ver esse desafio, né? Agir com brio, né? E poder atravessar aquilo. E a hora que a gente atravessa, a gratificação, o sentimento de que, olha, né, eu vi, né, eu vim, eu venci, é uma das coisas, né, que, né, como Freud diz, né, o Freud diz o seguinte, olha, quando a gente olha para o passado, a gente vê que os dias mais belos foram aqueles nos quais a gente lutou. Então, quando a gente vê que, olha, consegui, né, consegui o desafio, isso faz com que a gente faça a vida, de fato, valer a pena. Então, Lacan, ele tem esse desafio de que, quando a gente vai para essa aventura lacaniana, a gente vai passando por esses diferentes campos do saber. E cada vez a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Não é de uma hora para outra, não é de um momento para outro, mas sim de uma transformação, de um amadurecimento, né?
A gente não pode olhar para uma laranja, para uma maçã, né, e dizer, olha, amadureça agora, né, assim, nesse exato momento, né, floresça. Não. Tem ali uma transformação. E conforme essa transformação vai acontecendo, a gente vai mudando, né, enquanto sujeito. E aí, nesse sentido, né, quando a gente vai percebendo que algo em nós mudou, tenho a impressão que a gente consegue escutar o outro, consegue lidar com a escuta clínica de um jeito também transformado e transformador. Mas, enfim, em resumo, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse slide é a seguinte: o estudo do Lacan demanda que a gente seja curioso e que a gente se aventure por outros campos do saber, como, por exemplo, a filosofia, a matemática, a antropologia, lógica, cibernética, várias outras viagens que o Lacan, né, se aventurava e deixou para a gente aí como um legado, né? Tem uma passagem do Lacan bem interessante, que é a seguinte, né? O Lacan, ele lê a tese de doutorado de um autor, né, e fica encantado com aquilo, né? Ele pensa, olha, caraca, né, era isso que eu estava tentando pensar e não conseguia, e isso eu acho muito interessante, né? E aí ele pega o telefone e liga lá para o autor da tese de doutorado, né? E isso era 3, 4 horas da manhã, né? Quer dizer, ele queria, né? Para ele não tinha esse meio termo, né? Eu quero, se o cara atender, ok, né? Se não atender, mas eu liguei, eu fiz a ligação. Ele liga 4 horas da manhã para o cara, né? E o cara, né, assustado, né? E o Lacan fala, aqui é o Lacan, né? Li a sua tese de doutorado, gostei muito, tem algumas coisas para debater, e gostaria de conversar com você. E o autor do texto, meio assustado, mas nossa, fico lisonjeado, né? Que bom que você gostou. Sim, a gente pode combinar um dia, né? Para a gente se encontrar. Ficaria muito feliz com isso. E aí o Lacan responde: então, te espero daqui meia hora lá no café. Vou estar lá te esperando lá no café, né? Eu quero que você compareça lá. E o cara fica mais assustado ainda, né? 4 horas da manhã já quer encontrar, né? Ali naquele momento. E aí ele se arruma, né? Pega a bicicleta dele e vai para o local onde Lacan estaria esperando. Quer dizer, se quer, né, vá em frente, né, vai com todas as forças, porque a vida é uma viagem só de ida, né, né, só com um bilhete, né, para ir, né, o bilhete da volta não temos, então, já que é para viver, que vivamos de um jeito foda, né, saindo um pouco da superfície. Bom, agora, né, feita essa introdução, vou perpassar pela linha temporal que a gente tem do pensamento lacaniano. Divido aí, primeiramente, em 3 pontos, que talvez agora fique um pouco mais claro para a gente perceber por quais becos nós passamos aí junto com Lacan. Primeiro, né, dizia já para vocês, na sua formação em psiquiatria, o Lacan utiliza aí da teoria do Cleary-Rambaud alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de automatismo mental, e vai produzir essa tese de mestrado, né, do caso Aimé, fazendo uma requisição de que, olha, é preciso uma teoria mais aprofundada sobre o sujeito. E aí o Lacan encontra, né, em meio aos seus estudos, a teoria do Freud, se encanta por aquilo e diz, olha, Freud diz algo de uma grande importância sobre o sujeito. E ele começa, na década de 1930, a estudar psicanálise. Ele vai, né, fazer a sua análise, né, com Lowenfeld, ele faz ali alguns anos de análise, ele envia a sua tese de doutorado para o Freud, mas a gente não sabe se o Freud leu. Freud responde, né, com um bilhete agradecendo o envio, mas naquela altura do campeonato, o Freud já tinha um câncer de mais de 10 anos, já estava na casa dos 70 e tantos anos. Então a gente nunca vai saber se o Freud leu ou não a tese de doutorado do Lacan. Mas então, na década de 1930, ele começa a estudar a psicanálise e vai se interessando.
ao mesmo tempo que ele tem aulas com um professor radicado na França, chamado Alexandre Kojève. Esse autor vai ser muito importante na vida do Lacan, pois vai apresentar a fundo a teoria do Hegel, a teoria da dialética, a teoria do sujeito, do senhor e do escravo, a fenomenologia do espírito. E o Lacan, ele frequenta as aulas com muita avidez, se interessa muito pela teoria do Hegel. E ele, aos poucos, vai tentando criar um diálogo entre o Hegel e a psicanálise, né? Ele vai tentando, olha, tem coisas aí que podem estar em comum entre esses dois campos do saber. Ao lado disso, o Lacan vai estudando autores do seu tempo, né? Como, por exemplo, o grande antropólogo francês, não sei, acho que francês mesmo, né, mas viveu muito tempo na França, Lévi-Strauss, né? Ele veio ao Brasil, o Lévi-Strauss tem um livro sobre, né, os tristes trópicos, e ele encontra na teoria do Lévi-Strauss, né, algo que ele vai também importar para a psicanálise, que é algo da área do estruturalismo, né, que vai ser algo muito importante para o pensamento científico, filosófico, antropológico do século XX, e o Lacan importa mais uma coisa para a psicanálise, né, que a gente vai dizer do estruturalismo. Então, o Lacan vê isso lá no Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss diz o seguinte, olha, os mitos têm estruturas, né? Os mitos, as culturas têm uma certa estrutura, né? Ele vai chamar isso de mitema, né? Tem lá toda uma teoria do Lévi-Strauss. E o Lacan diz, olha, isso é importante, traz para a psicanálise, né? Ao lado disso, por exemplo, né? Quando lá na psicologia a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, a gente vai estudar um autor chamado Henri Vallon, né? E esse autor fala sobre a afetividade, o aprendizado, né? Como que o afeto é importante para a criança poder aprender e poder dominar o mundo do qual ela vai se desenvolvendo, né? E uma das passagens do Henri Vallon, ele vai dizer sobre o encontro da criança com a sua própria imagem, né? Quando a criança consegue entender que aquela imagem espelhada no espelho reflete algo, supostamente, algo referente a ela. E ela começa num júbilo, numa alegria, num regozijo, brincar com aquilo, jogar com aquela imagem que ela vê no espelho, né? E o Lacan vai dizer, olha, tem alguma coisa cara aí para a psicanálise, pensar a imagem do sujeito com a imagem do seu eu, com a sua imagem egóica. Então, olha, tem alguma coisa aí desse Henri Vallon que é muito cara à psicanálise também. Principalmente para a gente poder diferenciar o que o Lacan vai passar, sua obra inteira fazendo, o conceito de sujeito com o conceito de eu, de ego, de self. Isso, diria para vocês já de antemão, é o ponto de base, né? A pedra pomar ali é o ponto mais crucial, pelo menos na minha opinião, de onde a gente parte na psicanálise lacaniana, tentando entender que raios que é o conceito de sujeito e como ele se diferencia do conceito de ego, de eu, de imaginário. O Lacan, ele publica, né, aliás, ele apresenta um texto, né, num congresso em 1936 falando sobre isso. Ele vai publicar um texto em 1948, fazendo aí, né, fechamento sobre essa ideia dele, que é talvez um texto inicial da obra lacaniana, né? O estádio do espelho como processo formador da função do eu. Um nome mais ou menos como esse, né? O estádio do espelho como formador da função do eu, algo assim. Mas, enfim, é daí, né, que todo pensamento lacaniano talvez parta, né? Tentando entender aí como que já na nossa infância, né, a criança vai se apropriar, se alienar a esse eu, né?
Pensemos o seguinte, só para fazer aí um parêntese, aprofundar nessa ideia, né? O Lacan ele vai dizer, olha, o sujeito, ele não é o nome que ele recebe. O sujeito não é a nacionalidade que ele tem. O sujeito não são as características adjetivas, as qualidades que o outro dá para ele. Isso é algo que vem do outro e a gente se acaba se alienando e acreditando que a gente é isso, que a gente é essas qualidades, né? Essas características que o outro vai apresentando, que o discurso do outro vai dizendo o que a gente é e como a gente deve se comportar. O sujeito é algo para além disso. O sujeito se trata de uma outra coisa. Ou seja, fazendo apenas uma provocação, né, já de início, para pensar, né, cada um de nós aqui, né, será que nós somos mesmo o nome que deram para a gente? Né? Será que isso nos define, né, o que fizeram da gente? Né? Ou a gente acaba se alienando, pegando essas bandeiras, e às vezes agindo com essas bandeiras de uma forma assim, aguerrida, acreditando que a gente é aquelas características e aquelas qualidades. O Lacan desconfia disso, né? Ele diz, olha, isso se trata de um imaginário, né? Se trata apenas de uma faceta da composição na qual o sujeito, né, vai se constituir. Mas, enquanto sujeito do inconsciente, talvez seja uma outra coisa. E o Lacan vai partir com isso para a sua clínica, né, para a sua forma de escuta, né, do sujeito. Bom, na década de 1950, ele então pega mais alguns conceitos agora da ciência da linguística do século XX, né? Principalmente com um autor suíço chamado Ferdinand de Saussure. Né? Esse autor suíço, ele vai fazer um curso de introdução à linguística, em que ele vai tratar sobre o signo linguístico e sobre um conceito que o Lacan vai apropriar desse conceito e transformar, que é o conceito de significante. E o Lacan ele tem ali, como nesse conceito de significante, como um conceito básico para pensar a estrutura do inconsciente. Não vou me aprofundar nisso, pois a gente só está fazendo um panorama, mas o Lacan vai entender que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente é o tesouro dos significantes. Ou seja, nesse conceito de significante, nesse conceito da linguística, o Lacan vai dizer, olha, a psicanálise é uma experiência de linguagem. Sendo uma experiência de linguagem, é preciso enfatizar isso na nossa prática clínica. E na opinião do Lacan, a psicanálise havia se desviado disso. Na opinião do Lacan, a psicanálise havia ido para outros campos do afeto, do sentir, da alienação, que o Lacan diz, olha, na minha opinião, não é muito bem por aí. É preciso resgatar essa experiência linguageira da psicanálise. E aí o Lacan diz o seguinte, é preciso fazer um retorno ao Freud. É preciso lê-lo, é preciso resgatar o que o Freud deixou de mais visceral na sua escuta, e assim ele faz um retorno à obra freudiana. Bom, só fazendo um parêntese, por exemplo, o Lacan vai dizer o seguinte, olha, tem 3 obras do Freud que são obras fundamentais para os psicanalistas. Psicopatologia da vida cotidiana, interpretação dos sonhos, e Xistes e sua relação com o inconsciente. Né? Obras de 1900 a 1905. E o Lacan vai dizer, olha, aqui o Freud está mostrando a sua experiência de linguagem. Aqui o Freud está nos apontando como a linguagem resguarda a sua relação com o inconsciente. Aí o Lacan, então, faz esse retorno ao Freud. E como ele vai fazer esse retorno? Por meio do seu ensino. Vou manter ainda nesse slide, né? Por meio do que a gente chama dos seus seminários. O que são os seminários? O Lacan
elencavam um tema um determinado ano, e ia com esse tema, a cada 15 dias, lecionando sobre isso. E aí ele pegava um tema e lecionava ali, e as plateias, né, os alunos, cada vez em maior número. Então, Lacan, no seu início, por exemplo, vai pegar os casos freudianos, o pequeno Hans, o caso do homem dos lobos, e vai fazer aulas sobre aquilo ali. No ano seguinte, o Lacan vai pegar os escritos técnicos do Freud e tentar resgatar o que o Freud deixou sobre a técnica. Anos posteriores, o Lacan vai pegar o tema da psicose e vai falar sobre a psicose. Anos seguintes, Lacan vai pegar a transferência, a ética, e vai se dedicar um ano inteiro ali para falar sobre esse tema. E ele vai falar, de fato, falando. Então, o que a gente tem nos seminários, nas obras, na maior parte da obra lacaniana, é o que ele falava, né? Ou seja, quando a gente vai ler a maior parte da obra lacaniana, é a obra produzida, né, no seu falar. E o Lacan diz o seguinte: no meu seminário, eu estou ali na posição de analisando. E a gente sabe que a posição de analisando é a posição de associação livre. Então, Lacan ele está tentando formular o seu conhecimento não de uma forma de antemão, mas ali, no aqui e agora, né? Naquele momento ele está ali tendo seus insights. Então, a gente está acompanhando, quando a gente vai ler o Lacan, nos seus seminários, alguém que está numa verve, né, numa produção, né, psíquica, que está tentando encontrar respostas. E a gente vai junto, né, nos labirintos, tentando encontrar o fio da meada, né, o fio de Ariadne. Né? Ariadne é uma personagem grega, né, que dá lá para o herói grego o fio para ele conseguir sair lá do labirinto, né, do Teseu. Né? Então a gente vai tentando, né, e acompanhando Lacan nessas elucubrações. Mas, enfim, eu quero deixar isso registrado. Né? Lacan, então, faz esse retorno ao Freud, e o modelo de ensino dele é esse modelo do falar, né? Da obra que ele vai estar lá falando, e quando a gente está lendo, a gente está vendo analisando, ao mesmo tempo que tenta ser um professor, ao mesmo tempo que está ali se encontrando com o não saber, e o desafio é esse. O desafio é a gente bancar essa trajetória junto com Lacan, né, ao longo dos seus seminários. O Lacan tem algumas obras escritas, que são poucas, né? A principal obra escrita é um livro chamado Escritos, né, que ele publica em 1966, com vários textos escritos. Mas, em grande monta, o que a gente tem como ensino do Lacan, são 27 seminários, né? Desde contando o seminário 0 até o seminário 26. Ele faz aí essa obra falada do Lacan, né? Ao longo das décadas de 1950 até o final da década de 1970. Bom, para a gente finalizando também, já dando um aporte final, na década de 1960, o Lacan rompe com a Associação Internacional de Psicanálise, ele vai fundar a sua própria escola, com outros parâmetros, com um outro pensamento sobre a clínica, né, em relação, por exemplo, à variedade da duração das sessões. Na década de 1960 e 1970, ele vai produzindo abstrações que são suas, como, por exemplo, o conceito de gozo, conceito central na obra lacaniana, conceito de objeto-ar, desde o ano de 1962, aí, mais ou menos, a sua topologia do nó borromeano, né? Claro, tudo isso a gente estuda com o tempo, né? A gente precisa se debruçar sobre isso, estou apenas citando. E na década de 1970, o Lacan vai pensar o laço social, a sua ideia de discurso social. Ele vai pensar como que nossa experiência humana é uma experiência de tentar
traduzir uma visceralidade de uma substância gozante para uma experiência de linguagem. Então, ele vai pensar, olha, no final das contas, o que o sujeito humano tenta é lidar com essa verve que a gente é composto e traduzir isso, né, às vezes poeticamente, às vezes de uma forma talvez um pouco mais estúpida, mas traduzir isso, né, não fala ser, né, não fala, né, uma linguagem. E ele vai pensar por último aí, né, estou apenas citando agora, só fazendo aí um sobrevoo mais rápido, como que o masculino e o feminino não estão, de forma alguma, resumidas aos órgãos genitais, né? Quando Lacan vai pensar a posição masculina e feminina, ele não usa simplesmente a referência do corpo biológico, longe disso. Ele vai lá para a teoria matemática, né? Louco isso, né? Assim, ele vai para a matemática para falar sobre o masculino e feminino, né? Quando ele vai para a teoria dos conjuntos. E aí ele vai para uma abstração bem interessante. Cada vez mais o Lacan, na sua clínica, ele vai entendendo que a clínica é feita de atos, né? É feita de levar o sujeito para se haver com a vida, com o real. Eu quero dizer o seguinte, né? A clínica lacaniana cada vez vai sendo menos a clínica da interpretação, porque ele vai entendendo que a interpretação é uma forma de resistência do analista, que às vezes a gente cria sentido onde não há, e vai indo cada vez mais para a clínica do corte, do real, né? Clínica ali de um certo enfrentamento, né? Do que nos compõe, do que nos é feito, né? E aí o Lacan vai, né, o que a gente vai chamando de clínica do real. Mas de novo, né, assim, reiterando, aqui eu estou apenas citando, estou apenas contando para vocês que houve uma história, né, houve uma cronologia da evolução do pensamento lacaniano. E por último, né, fico aí com essas provocações, assim, por que o Lacan é difícil? A gente pega algumas frases de efeito, né, como por exemplo, olha, inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Mas que diabos quer dizer isso, né? Ou por exemplo, né, assim, a mulher não existe, né, assim, peraí, Lacan, acabei de ver uma mulher ali, como assim, né? O que você está falando? Como assim a mulher não existe? Ou não há relação sexual? Poxa vida, esse cara só pode estar doido, assim. O que foi isso que eu vivi ali atrás e tal, né? Ou inconsciente é o discurso do outro, né? Como assim um outro com O maiúsculo, né? Outro com... O que é esse grande outro e tal, né? Ou quando o Lacan se dá para esses neologismos, né? Assim, olha, materialismo, né? Amódio, fala-ser, la língua, né? Que criação de palavras, né? A lá Manuel de Barros, né? Aquele poeta brasileiro, goiano, né? Que é isso, né? Assim, desses neologismos. O que eu quero dizer, né? Assim, com essas frases, né? Porque eu trago essas frases é o seguinte: para cada uma dessas frases há uma substância teórica, há uma consistência teórica complexa, na minha opinião, bonita, mas que a gente precisa ir no passo a passo para poder atingir aí, para dizer, agora eu entendo o que ele diz quando diz que a mulher não existe. Ou agora eu entendo o que ele diz quando ele diz, não há relação sexual. Mas, de novo, é um caminho, né? É uma estrutura, né? É um passar, né? De passo a passo, para a gente chegar na dimensão aí de entender cada uma dessas frases aparentemente, e só aparentemente, paradoxais, né? Assim, de novo, para concluir a minha fala, né? Eu volto na analogia com instrumentos musicais, assim. Quando a gente vai, por exemplo, aprender um violão, uma guitarra, a gente não começa ali fazendo as escalas, né, ou os arpejos, os arranjos mais complexos, né? A gente vai primeiro para entender a dinâmica do braço da guitarra, né? Olha, tem uma lógica no braço, tem um mi, depois o fá, tem uma escala no braço da guitarra que a gente precisa entender a lógica ali do funcionamento
do braço, né? E a gente precisa primeiro entender a nota. O que é uma nota? Para depois entender o acorde, né? O que é aí o campo harmônico? Para depois entender que há uma sequência que a gente pode compor uma música dentro de uma lógica de diferentes acordes, né? Assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é quase, né, assim, uma outra analogia para terminar minha fala, aquele filme, né, quem é um pouco mais velho como eu vai lembrar, né, passava todo dia na sessão da tarde, no Karate Kid, né, assim. O mestre Miyagi, ele vai ensinando o Daniel San a pintar a cerca, né, a lavar o carro, né, e o Daniel San tá louco, assim, né, como assim, o que esse velho tá me fazendo trabalhar para ele, né? E aí depois o Daniel San vai entender que todas aquelas tarefas supostamente aleatórias tinham uma consonância com a arte do karatê, né? E aí ele vai entender. Eu acho que é um pouco por aí, assim. A gente vai se compondo para poder atravessar, mas a mensagem final é essa, assim. A cada passo que a gente dá na direção do mais complexo, a gente vai mudando. Não é somente da psicanálise que se trata. No fundo, é sobre nós mesmos. Né? Nunca deixa de ser sobre nós mesmos. E aí é o convite, né? O que a gente faz com o nosso desejo? A gente se contenta com o básico ou vai, né, para algo mais, né, enfim, né, usando aí uma última analogia com a Kabbalah, né, a gente fica no plano material ou vai para as outras céfiras, né, vai para as outras dimensões da criação e do Criador, né, assim, né. Bom, enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje, né, espero aí que tenha perpassado aí os principais pontos. Agradeço bastante a companhia de todos, né, agora passo a palavra para a Suzy, né, eu só já anuncio, tenho um outro compromisso muito em breve, né? Talvez não consiga fazer aí um tempo para perguntas, mas agradeço, pessoal, a companhia, aí o tempo aí que vocês, né, se dedicaram ao dia de hoje. Mas, Suzy, passo Ok. aí a palavra para ti, agradeço a oportunidade. Bom, Ok, João, muito obrigada, viu? E fica à vontade na hora que você tiver aqui para o seu compromisso, tá? A gente já agradece demais a sua companhia, aqui, a sua exposição. Pessoal, caso não dê tempo, né, do professor João responder, talvez alguma questão, fiquem à vontade depois para encaminhar para a minha equipe, a gente encaminha para ele, na medida do possível, daquilo que for possível responder em mensagem, ele responde, aquilo que não for possível, a gente convida vocês para o Trilhas, né, João, para estar conosco nos nossos grupos. João, só para eu ter uma noção, você já precisa sair agora ou tem alguns minutinhos? Já precisa, né, sair? felizmente, Tá sim, bom, sim. então. Então, obrigada, viu, João? Forte abraço para você. E a gente vai se Agradeço. encontrando por aí. O pessoal te encontra no Trilhas. Um Beijo. abraço, pessoal. Obrigada. Até Tchau. mais. Fiquem aqui comigo, pessoal. Me contem aí, apesar de não termos ainda aí a companhia do professor João, mas me contem aí como foi a experiência de escutá-lo. É lógico que é apenas um início, tá, gente? É apenas um começo. Não queiramos compreender Lacan numa primeira exposição, tá bom? É importante para ter um primeiro contato, para aqueles que ainda... Um primeiro contato com o professor João, né? Muitos aqui já têm um contato com o Lacan, mas muitos também não tinham ainda ouvido sobre o Lacan, sobre a história do Lacan, sobre a importância do Lacan para a psicanálise, de repente tenha sido a primeira oportunidade também. Mas espero que tenha aí aguçado a curiosidade, né, o desejo de alguns por se aprofundar. E para outros que não se identificam com Lacan, eu sempre digo, né, a importância de conhecer um pouco do autor para a gente não ficar tão ignorante, né, daquele autor, pelo menos saber transitar um pouquinho sobre o que esse autor está falando. Suzy, gostaria de saber, é possível ser um bom analista? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho.
É possível ser um bom analista sem ser lacaniano? Com certeza, né? Você pode ser um analista kleiniano, você pode ser um analista winnicottiano, mas, aproveitando essa pergunta, eu prefiro dizer o seguinte, tá? Não sejamos muito segmentados. Não sejamos só lacanianos. É uma posição minha, tá? Podem ter pessoas e profissionais que discordam disso. Mas não sejamos só freudianos, não sejamos só kleinianos. Leiam, alguém indicou aí, e eu concordo com a indicação. Leiam o Renato Mezan, O Tronco e os Ramos. Lá ele vai falando das diferentes correntes da psicanálise, as diferentes linhas psicanalíticas, e que todos são psicanálise, todos compõem o campo psicanalítico. Quando vocês vão para autores como Renato Mezan, Luiz Cláudio Figueiredo, alguns psicanalistas até mais conhecidos nas redes sociais, como Alexandre Patrício, essa é uma posição minha também, que é caminhar por uma psicanálise transmatricial. Quantos já ouviram falar desse termo? Os alunos que caminham comigo já ouviram, né? Mas quantos nunca ouviram falar dessa expressão? A psicanálise transmatricial. Então, a psicanálise transmatricial é a psicanálise da contemporaneidade. É essa psicanálise que entende, algumas pessoas já estão digitando aí que nunca ouviram, se vocês lerem o livro do Dr. Renato Mezan, vocês vão entender o que é essa psicanálise transmatricial. É essa psicanálise que entende que para atender as demandas da contemporaneidade, os sofrimentos que comparecem na clínica hoje, não dá para a gente ficar preso a um único autor. Então, a gente precisa ter um trânsito pelos autores, porque em diferentes momentos os seus analisandos vão demandar diferentes posturas analíticas, diferentes manejos. E se a gente fica só com um autor, a gente fica limitado. Você pode ter a postura de querer ficar mais com um autor, que é o que você mais se identifica, e atuar somente a partir desse autor? Pode. Só que não descredibilize os demais. O grande problema que eu vejo é quando a pessoa acha que só essa linha ou aquela é psicanálise, o restante é um desvio do Freud. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com isso, tá? Então, se a gente se identifica mais com o autor, quer atuar a partir dele, ok. A gente vai ter mesmo identificações mais específicas com um ou com outro autor. Mas eu, particularmente, por exemplo, eu transito de forma predominante pelo Freud e pelo Ferenczi. Gosto de transitar pelo Winnicott. Nos meus estudos de mestrado e doutorado, transitei pelo Lacan também, mas tenho uma identificação maior com o Freud e Ferenczi, tá? Que eu considero os fundadores aí da psicanálise. Eu considero o Ferenczi cofundador junto com o Freud, porque não é só o Ferenczi que bebe do Freud, o Freud também foi articulando com o Ferenczi. Quando a gente lê os textos dos dois, a gente percebe o Freud também modificando algumas posturas a partir das contribuições do Ferenczi. Então, enfim, só para dizer, a partir dessa pergunta, né, que eu particularmente olho para a psicanálise dessa forma. A importância de você ter uma abertura para os diferentes autores, para que tenha uma atuação mais ampla também, para que não fique tão limitado. Eles têm suas diferenças, eles têm a sua discordância, mas a capacidade de transitar e dialogar entre eles faz com que a nossa visão se torne muito mais rica, tá? Então, agradeço a pergunta da colega para eu poder falar um pouquinho disso com vocês. Vocês querem fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Porque eu quero trazer alguns dados. Ione, você abriu o microfone? Está chiando aqui. Seu som. Suzy, a proposta do Trilhas não é essa, ser transmatricial? Isso, exatamente, Ione, obrigada. Ione está destacando que esse percurso no Trilhas tem exatamente essa proposta. Levanta a mão quem não estava no encontro ontem e nem conseguiu assistir a aula, que eu vou falar disso que a Ione mencionou. Levanta a mãozinha. Quem não estava no encontro ontem à noite e também não conseguiu assistir ainda. Tá?
assistam. Eu já vou adiantando que são 3 horas de exposição. Então, vão assistindo aos poucos durante o dia, põe um foninho, sabe? E vai caminhando, vai fazendo sua academia, vai fazendo sua comida, e vai escutando, tá? Não percam o encontro de ontem, porque além do conteúdo que eu trouxe mais ao final, eu fiz a exposição de tudo que nós temos dentro do Trilhas Psicanalíticas. Então, aquelas pessoas que estão curiosas em entender o que é esse tal de trilhas, eu explico tudo na gravação de ontem, tá? Que está lá, a minha equipe compartilhou lá dentro do grupo de WhatsApp. Então, o que a Ione trouxe aí é que o Trilhas tem essa proposta transmatricial. A Alexandra, libera, por favor, os outros 2 que expiraram. Denise, aí, ó, os pedidos, Denise, vamos avaliar, né? O pessoal já pedindo para liberar os encontros. Foram encontros muito intensos, muito ricos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Trilhas Psicanalíticas, pessoal, que é esse programa de formação continuada de 1 ano de acesso, vocês têm acesso a todos os autores, por isso que a Ione, a todos os autores clássicos ali da psicanálise. Por isso que a Ione mencionou que o Trilhas tem essa perspectiva transmatricial, tá? Porque ali vocês vão estudar ao vivo, todo sábado de manhã nós temos aula ao vivo, tá? Todos os sábados de manhã. Ah, Suzy, eu não consigo estar em todos os sábados ao vivo, não tem problema, fica gravado na plataforma para você. Então, você vai ter encontros comigo para estudar neurose, psicose e perversão, grupo de estudos do Freud, que eu transito também com a contemporaneidade. Vocês vão ter grupo de estudos com a professora Dalmir, com a Melanie Klein. Vocês vão ter grupo de estudos do Winnicott com a Isabela Koga. O Adalmir vocês vão conhecer amanhã, tá? Estejam presentes amanhã. E grupo de estudos do Lacan com o João Camilo. Além desse trânsito entre os autores, dessa oportunidade de conhecer os autores, estar num grupo de alunos interagindo ao vivo ali, de forma acessível e aprofundada, vocês também têm acesso a toda a plataforma do Instituto Suziane Lemos, vocês têm acesso a conteúdos como psicopatologia e psicanálise, vocês têm acesso a psicanálise e trauma de Freud e Ferenczi, vocês têm acesso ao psicossomática, trauma e psicanálise, interpretação dos sonhos, fundamentos da clínica psicanalítica, e tudo isso dividido por trilhas, dentro da plataforma. Quando vocês entram na plataforma, vocês que estão lá na área de membros, aquele banner, trilhas psicanalíticas, embaixo tem trilha iniciante, trilha intermediária e trilha avançada. Quando vocês entram naquilo ali, vocês não ficam perdidos, porque nós organizamos os cursos por trilhas, para te nortear no percurso. E todo mundo que entra no trilhas pode transitar livremente pelas 3. Você, por exemplo, pode querer começar pelo iniciante, mas se você já tem uma bagagem do Freud, por exemplo, de repente você já quer ir para o intermediário. Então, você tem essa liberdade. Eu tenho pessoas que têm 20 anos de atuação e quiseram entrar no Trilhas e começar lá no iniciante, porque sentem falta dessa fundamentação freudiana. Então, pessoal, é tanto para quem está começando os estudos, quanto para aquelas pessoas que já têm anos de atuação e querem continuar se aperfeiçoando. Pode falar, Cibele, você levantou a mãozinha? Fica à vontade. Oi, Suzy. Não, eu levantei a mão porque você perguntou quem não estava na aula de ontem, né? Aí eu só levantei a mão dizendo que eu não estava na aula de ontem. Ah, tá bom, tá bom. Tá? Ok, Cibele, deixa eu comentar aqui o que a Fernanda colocou. O Ferenczi não fez nenhuma contribuição significativa para que tivesse um modo dele no Trilhas. Existe 2 cursos só do Ferenczi, praticamente 2 cursos só do Ferenczi no Trilhas. É porque aqui no Trilhas nós vamos lançando os grupos de estudos, nós fizemos o grupo de estudos no ano passado do Ferenczi. Nós temos 2 cursos do Ferenczi dentro do Trilhas Psicanalíticas, e agora nós estamos com esses autores, mas à medida que nós vamos lançando novos cursos, nós vamos estudando vários autores. Então, Ferenczi é o meu xodó, gente. Assistam o curso que eu ministrei do Ferenczi, eu sou apaixonada por ele marca a minha clínica. Então, dentro do Trilhas, lá dentro das Trilhas, vocês têm aulas de introdução ao Sándor Ferenczi,
Vocês têm o meu doutorado transformado em curso, porque eu estudei o Sandor Ferenczi no meu doutorado, e eu transformei o meu doutorado inteiro em curso para vocês do Trilhas. Então, esse curso se chama Psicanálise e Trauma de Freud a Ferenczi, trazendo autores da contemporaneidade também. Então, eu costumo dizer que não são aulinhas de 20 minutos. O pessoal do Trilhas sabe. São aulas profundas e acessíveis ao mesmo tempo, com uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, uma profundidade. Essa é a nossa característica aqui. Então, ali a gente fica 2 horas. Pelo encontro de ontem, vocês viram. Eu fiquei 3 horas com vocês ontem. Já teve encontro de grupo de estudos, que é das 9 às 11, eu fiquei mais 1 hora a mais com os alunos, porque quando eu percebo a importância de transmitir algo, eu não consigo interromper ali, pronto, deixa isso. Não, vamos aproveitar esse momento e vamos compartilhar esse conhecimento. Então, tem aulas ali de 3 horas para falar do Sandor Ferenczi, para falar dos autores todos que eu mencionei aqui, tá bom? E durante tudo que a gente lança durante esse período de 1 ano no Trilhas Psicanalíticas, todo mundo que está no Trilhas, se eu lanço um grupo de estudos novo, vocês não precisam se inscrever de novo. Todo mundo que está no Trilhas tem acesso a esse novo grupo de estudos ao vivo. Então, é assim que funciona, tá bom, pessoal? Pode falar, Ione. Ô, Suzy, tem uma pergunta da Alexandra no chat que eu achei interessante. Tá bom, Ione, obrigada. Da Alexandra. Leia para mim, Ione, você que está vendo. Ela perguntou se, para quem ainda não iniciou os atendimentos, se o Trilha contribui para que ela consiga começar a atender. Eu vou deixar você responder, Ione. Eu acho que é isso que ela perguntou, né? Fala aí, Alexandra. Sabe por que eu pedi para a Ione falar? Mas eu acho que é interessante você falar, né? Eu vou falar, Ione. Eu contribuo também. Eu pedi para a Ione falar, porque não sei se vocês ouviram o depoimento da Ione, ela também, quando ela já estava lá na formação, até uma formação bastante sólida, mas ela tinha... Vou deixar você falar depois, tá, Ione, a sua experiência. Ela não havia começado ainda os atendimentos dela, então ela entrou para o Trilhas, se sentiu muito mais segura para começar, para iniciar. Então, assim, gente, sim, a resposta é sim. O Trilhas é para isso. Porque aqui a gente procura articular teoria e prática no Trilhas. Eu não consigo ensinar psicanálise sem falar de clínica. Não consigo deixar conceitos vagos. Então, nós estamos o tempo todo, ao falar de um conceito, ao expor algum conteúdo, a gente está o tempo todo trazendo exemplos. Então, todo o percurso teórico do Trilhas é para te preparar para a clínica. Tem pessoas que chegam mais para só conhecer a psicanálise, não querem atender. Também existem pessoas assim, não é obrigatório para atender, mas ele tem essa característica de quem quer atuar na clínica, tá? Obviamente, pessoal, é importante, né? Eu não posso deixar de dizer isso aqui, quem quer atuar na clínica como psicanalista precisa estar na sua análise pessoal, tá? E precisa buscar supervisão. Então, é conciliar Trilhas, análise pessoal e supervisão, tá bom? Então, é nesse percurso. Então, nós temos os nossos grupos de supervisão também. Vocês vão conhecendo a nossa estrutura, tá? Mas precisa de teoria, trilhas psicanalíticas. Precisa de análise pessoal, vocês com cada um aí com seu analista. E precisa de grupos de supervisão. Vocês podem fazer com qualquer pessoa, pode fazer com a gente, pode fazer com outras pessoas, entendeu? Inclusive a parte teórica também. Vocês podem buscar aí os grupos do interesse de vocês. Entende? Mas só para dizer que sim, o Trilhas, ele te prepara para o início da clínica. E para aqueles que já atendem, ele fundamenta, ele traz uma visão muito mais aprofundada e também ampla de casos clínicos e de atuação na clínica para você continuar os seus atendimentos. Quer complementar, Ione, ou não? Já falei que você ia falar. Eu posso complementar dando o meu testemunho mesmo, né? Porque eu vinha de
outras áreas, nunca fiquei muito satisfeita. Eu estudava muito, mas ir para a prática eu tinha muita dificuldade, até ia, depois não fazia mais sentido. E aí eu fui chegando, eu conheci a psicanálise desde os 15 anos, antes até, porque meu pai tinha uma biblioteca, depois eu fiz magistério, depois eu fiz licenciatura, então a gente conhece, né? E aí eu fui chegando, só depois dos meus 50 e tantos anos que eu comecei a fazer a formação, mas aí eu não conseguia ir para a prática, né? E encontrar a Suzy foi um achado, porque eu não sei se eu teria conseguido, não. E fez muita diferença para mim o acolhimento, a autorização, a facilitação que ela dá para a gente, e apresenta isso, né? O complexo não precisa ser difícil. Enfim, a supervisão da Suzy, a minha análise pessoal, eu acho que foi fundamental para que eu conseguisse, através da autorização dessas pessoas importantes, que foi a minha supervisora, a Suzy, e o meu analista, para que eu conseguisse eu mesma me autorizar e começar a atender. Eu tenho colegas da minha época, da formação que eu fiz, que tinham muita dificuldade. Eu conversava, elas falavam, olha, leva para o divã, faz isso, faz aquilo. E até aonde eu acompanhei, elas não conseguiram ir, por causa de ficar preso nisso, de ter que estudar mais, não estou pronta, não estou pronta, não estou pronta. E não encontrar esse colinho, esse aconchego que a Suzy dá para a gente. E que eu encontrei, assim, e foi uma bênção para mim. Hoje eu atendo, acho que já faz uns 4 anos, eu estou muito realizada, muito feliz, e venci algo que eu trazia a vida toda, que era não ir para a prática, não ir, apesar de ter bastante potencial, eu reconheço que eu tinha, mas eu não conseguia me realizar profissionalmente, existencialmente, e aqui eu consegui com a Suziane e o Trilhas, e a turma toda, né, que a gente compartilha bastante, e que eu me sinto muito aconchegada, muito acarinhada, muito aceita, o que é muito diferente de outros lugares que eu já frequentei. Ai, Ione, obrigada, viu, por compartilhar e obrigada por essa companhia aí, que eu acho que é de uns 4 anos já, né? Então, os nossos alunos, a gente caminha junto, tá? O pessoal chega, fica, isso é muito bom. E o pessoal, gente nova chegando aí, a gente vai compartilhar muito ainda. Eu compartilhei, obrigada, viu, Ione? Eu compartilhei aí na tela, para quem não conseguiu entrar, por algum motivo, não conseguiu acessar a área de membros, mas vocês podem pedir para a minha equipe ajudar para vocês entrarem lá, tá? Aqueles que não estão lá na área de membros ainda. Então, vocês visualizam a área de membros por dentro dessa forma. Aqui você clica nos nossos grupos de estudos, mas você pode entrar pelas trilhas. Olha aqui, deixa eu mostrar a experiência das trilhas para vocês. Vocês vão aqui, todos esses cursos que nós temos, os mini cursos também, tudo que está aqui, ó, 5 lições de psicanálise, fundamentos da clínica psicanalítica, psicopatologia e psicanálise, psicanálise e trauma de Freud a Ferenczi. Esse é o curso do módulo que eu mencionei, que é do Ferenczi, introdução a Sandor Ferenczi. Nós fizemos um curso só do Ferenczi, 2, né, que eu falo muito do Ferenczi aqui no Psicanálise e Trauma, que é o meu doutorado transformado em curso para vocês, introdução ao Winnicott com a Isabela Koga, introdução a Lacan, psicanálise de família e casal, para quem deseja conhecer isso, que é a minha dissertação do mestrado. Então, vocês têm acesso aos minicursos, né, as neuroses na clínica psicanalítica, as patologias narcísicas, psicossomática, trauma e psicanálise, a interpretação dos sonhos, e aos grupos de estudos, ao vivo, tá bom? Então, os grupos de estudos são ao vivo, toda semana nós temos encontro ao vivo, cada sábado é de um autor, tá bom? E aí, quando vocês entram pelas trilhas, olha só, você vai aqui no Trilhas Psicanalíticas, tudo isso que eu mostrei para vocês está dentro das trilhas, só de forma organizada, de forma
distribuída por iniciante, intermediário e avançado, de forma direcionada. Então, você entra aqui no iniciante, você já dá de cara com interpretação dos sonhos, você não fica perdido. Você vai lá na interpretação dos sonhos, que é um texto fundamental da psicanálise, aí depois você vai para os 5 lições de psicanálise, depois você vai para os fundamentos da clínica psicanalítica, o grupo de estudos. Aqui do lado, você tem o continuar assistindo, que você parou lá no meio da aula. Aí você volta, a plataforma te direciona para o ponto onde você estava, tem a comunidade de alunos, você pode comentar, você pode perguntar. Então, quando você vai para o Trilhas de novo, tem aqui o intermediário. Quando você clica no intermediário, você dá de cara com psicopatologia e psicanálise. Você se aprofundar nas estruturas, neurose, psicose, perversão, os sintomas, os adoecimentos psíquicos, como que o psicanalista olha para os diferentes adoecimentos psíquicos, se aprofundar nisso. Aí depois você vai para a introdução à Sandor Ferenczi, grupo de estudos da Melanie Klein, e assim por diante. Quando você vai para o avançado, mesma coisa, aqui no avançado você vai pela trilha avançada, você vai no aprofundamento teórico dos autores. Aí você vai para os grupos de estudos do Winnicott, aprofundamentos teóricos, aprofundamento com Lacan, com João Camilo, você vai para o psicanálise e trauma, de Freud a Ferenczi, você vai para o psicossomática, trauma e psicanálise, você vai para o psicanálise de família e casal, e assim por diante. Então, eu compartilhei aqui com vocês, né, a experiência da plataforma, para vocês entenderem que a gente organizou isso para que vocês tenham uma experiência segura na transmissão, para que vocês não se sintam perdidos dentro da plataforma e dentro da formação continuada de vocês, tá? Então, nós abrimos ontem as inscrições, na verdade, a ficha de interesse do Trilhas Psicanalíticas, porque a inscrição é realizada diretamente no 1 a 1. Para você se inscrever, basta você preencher a ficha de interesse. Quem não viu a ficha de interesse ainda, quem está perdido, fala assim, nem vi, Suzy, não sei onde está essa ficha de interesse, ou todo mundo que está aqui já visualizou lá no grupo a ficha de interesse. Quem não visualizou, pode levantar a mãozinha que eu vou te orientar. O Ivaldo não viu. Tem mais alguém que não viu essa ficha de interesse no Trilhas? Ainda não vi. A Denise acabou de colocar. Essa aí é a ficha de interesse, Denise? É, né? Deixa eu verificar aqui. É da página? Tá. A Denise vai colocar, ela colocou a de inscrição na imersão, mas ela vai colocar aqui agora, aí você especifica aí, Denise, o que é, escreve ficha de interesse para o pessoal se localizar. A Denise vai colocar aqui a ficha de interesse no Trilhas Psicanalíticas, tá, gente? Para você, ali você não está realizando a inscrição ainda, você está manifestando o seu interesse, você vai responder algumas perguntas rapidinhas ali e vai escolher a melhor forma de pagamento. Ali tem o valor, as possibilidades, tá? De inscrição por cartão de crédito, por Pix. Tem a opção por boleto também, que é o mesmo valor ali do Pix, tá? Se você quiser boleto, e tem o valor à vista, que vem com desconto. Então, tá tudo descrito nessa ficha. E aí você pode marcar, e tem também para quem, de repente, ainda não sabe muito bem como vai realizar o pagamento, mas quer a ajuda da equipe. Clica lá na opção, e a equipe vai entrar em contato com você no 1 a 1 para te auxiliar, para esclarecer as dúvidas, certo? E aqueles que não estão inscritos na imersão, a Denise compartilhou aí no chat também o link, tá bom? Para vocês poderem se inscrever. O link está lá na bio do meu perfil também, o @SuzianeLemos, para vocês estarem dentro do grupo e receber toda a programação que ainda temos pela frente. A nossa imersão vai acabar só segunda-feira, gente. Eu vou dar uma pausinha para vocês no domingo, e na segunda a gente encontra de novo. Dá uma respirada no domingo, deixar as coisas se assentarem, e a gente se encontra no domingo, tá? Mas nós temos grupo de estudos amanhã ainda, com a Dalmir, tá? Com a Melanie Klein, então estejam presentes amanhã.
Essa equipe é muito diferenciada mesmo, viu, Ione? Eu que o diga. Eles são top. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Aproveita esse espaço. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre o Trilhas, aproveitem essa oportunidade, tá? Eu estou aqui com vocês e a gente já vai caminhando para o final. Mas se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Importante avisar que a área de membros vai ficar disponível até terça. Aí a minha equipe está avisando, tá, gente? A área de membros vai ficar disponível até terça-feira para quem está na imersão. Então, aproveitem lá, temos as apostilas lá, as apostilas também estão no grupo, tá? Quem está com dificuldade de baixar a apostila lá na área de membros, vocês têm tudo isso lá no grupo, tá? Mas vocês têm acesso à área de membros para visualizar ali os cursos, ter uma experiência com a plataforma ali até terça-feira, certo? Mais alguma dúvida? Alguém ia falar alguma coisa e eu não deixei, porque eu fiquei atropelando e falando demais? Querem falar alguma coisa? Ou perguntar? O Trilhas disponibiliza certificado, tá, Fátima? Então, todos os nossos cursos são certificados. Vocês recebem o certificado com todas as horas, com a descrição de todos os cursos do Trilhas Psicanalíticas. Todas as atividades nós emitimos o certificado. Pode falar, por favor, Elizabeth? Suzy, eu só queria reforçar para quem ainda está indeciso, né? Eu já também, como a Ione, já fiz vários cursos, né? Já estou já entrando na terceira idade, e assim, comecei há 5 anos com você, 4 anos e pouco, eu entrei nesse estudo do Trilhas, e assim, foi desvendado um universo totalmente brilhante à minha frente, conquistando ainda querendo conquistar mais, e assim, quem tiver com medo, vai com medo mesmo, viu? Vale a pena, né, Elizabeth? Obrigada, viu? E onde você tinha levantado a mão ou não? Bom, então é isso, gente. Um colega perguntando da supervisão para participar como ouvinte. Tá, temos sim a possibilidade, tá, de inscrição na supervisão também. Quem quiser conciliar com Trilhas, pergunta lá para a minha equipe, que a gente está fazendo também. Vocês visualizaram o valor do Trilhas ontem, né? E também o pessoal vai visualizar aí no formulário. Eu expliquei tudo ontem. Quem não assistiu o encontro de ontem, assista. Mas quem quiser o Trilhas mais a supervisão, nós também vamos fazer um valor mais acessível da supervisão para quem entra no Trilhas. Então, nossa supervisão tem um valor. Quem entra na supervisão junto com o Trilhas paga menos pela supervisão também, tá bom? Então, enfim, a minha equipe vai dar o suporte para vocês, tá? Eles vão atender caso a caso, porque um é o valor da supervisão como ouvinte, o outro é o valor da supervisão como supervisionando. Então, aí a minha equipe vai passar todas as alternativas para vocês. Aqueles que quiserem só o Trilhas, né, podem entrar só no Trilhas. Aqueles que quiserem conciliar com a supervisão, a gente faz condições especiais para vocês também. Vocês conciliam a supervisão junto com o Trilhas aí por 1 ano também. Tá bom? Mais alguma questão? A Ione está me ajudando aí com o chat. Tem mais alguma questão no chat, Ione, que eu tenho que responder? O colega perguntou como que é o ouvinte, né? Se ele pode participar toda semana. Aí, eu não sei se está certo, mas eu acho que é assim, né? Porque lá no grupo é assim. Quem vai apresentar caso é uma vez por mês. Mas é um tempão que a gente fica falando, né? E todo mundo pode dar pitaco, inclusive os ouvintes também. E é um pitaco respeitoso, né, Ione? Não é pitaco de ficar humilhando os colegas, não. Mas tem uma pessoa que às vezes faz bobagem, fala demais, que sou eu. Então, mas eu estou trabalhando isso no meu divã. Mas você pode participar toda semana, das 11 à 1, pelo menos no Lacan, é assim, né? E como ouvinte e como supervisionado, e pode dar pitaco, qualquer um pode dar pitaco, pode ouvir, pode ficar calado. Exatamente, pode ficar calado também, né, Ione? Aqui é liberdade. Por exemplo, ontem eu surtei, mas eu peço desculpas para o pessoal.
Eu fiquei gelada com a situação, né? Mas não era com ninguém, é comigo mesmo, né? É comigo. Mas é são isso, sabe, gente? muito boas. Eu já participei de supervisão bastante complicada, que os alunos humilham uns aos outros, é um rolo, o professor não dá conta. Lá no Instituto Suziane não é assim, tanto que eu fiquei, né? E o pessoal me aguenta até hoje. É isso, essa liberdade, sabe, gente? Então, explicando do ouvinte, é isso. Todos participam toda semana, tá, gente? Todos participam. Quem entra como supervisionando, que já está atendendo e quer trazer o caso clínico, você fala todos os meses, você fala numa semana do mês, e nas outras semanas você participa da discussão do caso dos colegas. Então, a gente organiza tudo bem, ali, tudo organizadinho dentro do cronograma, tá? Então, você sabe a data que você vai falar, e você, então, participa toda semana. Numa semana você fala, trazendo o seu caso clínico, nas outras semanas você participa da discussão do caso dos colegas. Isso para os supervisionandos. Para os ouvintes, que são aquelas pessoas que ainda não atendem, que estão no curso, que estão na formação ainda, não começaram a atender, eu considero a supervisão como ouvinte um requisito fundamental para você ir mais preparado para os atendimentos, porque uma coisa é você ir só com a teoria, outra coisa é você escutar os casos clínicos, isso te prepara para os seus primeiros atendimentos clínicos, porque você vai escutar uma riqueza de casos antes de começar os seus atendimentos. Então, aquelas pessoas que ainda não atendem podem participar do grupo de supervisão, tá? Como ouvinte. Então, é essa a experiência dos grupos de supervisão, tá? O pessoal gosta bastante e vocês podem conciliar com trilhas psicanalíticas, resguardando e fundamentando a partir do tripé. Aqueles que já estão em outro grupo de supervisão e querem somente o trilhas, né? Entram somente no trilhas, certo? Aqueles que querem conciliar o trilhas mais supervisão, entra no Trilhas mais Supervisão. Por isso que eu pedi para vocês preencherem a ficha, porque na hora que a minha equipe entrar em contato com vocês, vocês demonstram interesse. Vocês podem chamar os administradores do grupo e falar, olha, eu tenho interesse no Trilhas mais Supervisão, ou eu tenho interesse só no Trilhas, mas vão preenchendo a ficha de interesse, porque todo mundo que preencher a ficha de interesse que foi compartilhada aí no chat vai receber o suporte da minha equipe. A minha equipe vai entrar em contato no 1 por 1, tá? Fiquem tranquilos. Talvez eles vão entrar um pouco mais tarde, porque são muitos que estão preenchendo, tá? Mas fiquem tranquilos que todos vão ser atendidos a partir do preenchimento da ficha de interesse, certo? Obrigada, Ione, pelo suporte. Obrigada a todo mundo que está aqui. Tem mais alguma pergunta? Ou podemos finalizar o nosso encontro de hoje? Uma colega, ela perguntou, não sei se tem muito a ver, mas eu acho que é uma orientação que precisa ser dada. Ela perguntou se a supervisão, não, a análise pessoal pode ser feita com psicólogo, na psicanálise. Se for de orientação psicanalítica, se esse psicólogo, ele atua dentro da psicanálise. Por quê? Não adianta você procurar um psicólogo que atende na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou que atende nas psicoterapias humanistas, porque você precisa, como psicanalista, ter a experiência de uma análise, ter a experiência de um percurso com a psicanálise. Então, de preferência que seja um psicanalista, né? Mas se você está num percurso ali com um psicólogo, porque os psicólogos que caminham na psicanálise, eles vão também conduzir ali as suas sessões a partir da psicanálise, então é possível. Agora, quando é um psicólogo de outra orientação, não serve para formação, porque você não vai ter experiência como analisando, tá bom? Gente, então é isso. Qualquer outra dúvida, procurem a minha equipe, a gente vai dando suporte para vocês. E foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje para estudar um pouquinho do Lacan. Vamos em frente, aqueles que querem continuar conosco no Trilhas. Continuamos amanhã de manhã com o professor Adalmir, tá? Coloquem aí na agenda de vocês, eu me encontro com vocês amanhã e com o professor Adalmir para falarmos da dama da psicanálise, a Melanie Klein, tá bom? Um forte abraço para vocês e até amanhã. Beijos!